Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. Boa noite a todos. E hoje nós vamos, no capítulo 13 ainda, estudar o convidar os pobres e os estropiados e a caridade material e a caridade moral. Então, como é de praxe, nós vamos fazer uma oração de abertura. A Carol faz a leitura, gentilmente, e depois a gente comenta e abre para comentários gerais. Então, vamos acalmando o nosso coração, elevando nossos pensamentos ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de entender melhor, de ter mais conhecimento na jornada evolutiva. E para iniciar os nossos trabalhos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá, capítulo 13. Convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a janta ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serei felizes, porque não terão meio para vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. E agora, vamos para a instrução dos espíritos. Você vai comentar agora, Fê? Acho melhor, Carol, Então, que a vamos lá. gente divide.
Pois bem, como diz o próprio texto, se a gente tomar o pé da letra, o que disse Jesus, ele manda a gente não convidar nossos irmãos, nossos amigos, não convidar aqueles que podem nos retribuir o banquete e convidar os pobres e estrupiados. É óbvio que Jesus não está dizendo abra sua casa a estranhos e dê comida a eles. Mas o que será que essas palavras que Jesus usa em forma figurativa significam? Vamos lá. O que aquele que não tem pode me dar? Nada. Ele não tem. Quando uma pessoa vibra numa frequência de precariedade, de ausência, de falta, e ela te procura para que você supra essa deficiência nela. Ótimo. Quando eu faço isso, eu não posso exigir de volta aquilo que eu dei, porque senão eu não fiz nada. Eu simplesmente dei e tomei. Então eu não posso exigir nem obrigado, porque o obrigado significa, no sentido literal, eu estou obrigado a te retribuir isso. E eu não quero que ele esteja obrigado a me retribuir isso, porque ele não tem. Então, existem três tipos de pessoas que vão fazer as coisas por você. Aquelas que entenderam a palavra de Jesus e fazem assim: eu te dou e faça bom proveito disso. Porque isso não vai me faltar. Conhecimento não vai me faltar. A comida que eu tenho para dar não vai me faltar. Então eu não quero de volta, porque é excesso. E o conhecimento é a única coisa que eu posso disponibilizar à vontade, porque ele não acaba, ele não diminui. Essa é aquela que entendeu a palavra de Jesus. Eu faço sem esperar retorno. Eu faço porque está em mim fazer. Eu faço porque é o que eu tenho que fazer. Existe a segunda espécie de pessoa, que é aquela que vai fazer, vai saciar você, vai completar você com aquilo que te falta, mas ela vai marcar no caderninho. E aí fica lá, no caderninho. Isso, lá na frente, vira uma barganha. Isso vira uma chantagem. Aí eu te ajudei, você tem que me ajudar. Quando você estava mal, eu te dei. Então, eu quero que você me dê agora. Gente, vamos retomar. Pessoa, quando te procura, procura numa frequência de escassez, de falta. Quando você dá, você completa. Se você cobra de volta, você desconstrói a pessoa de novo. Ela vai ter que te procurar para se completar. É isso. O que eu tenho que ter em mente, em mim, é: graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar, de entender, de acompanhar a doutrina e ter contato espiritual para ter o que dar. Então, eu tenho que agradecer aquele cara por ser fonte de doação daqueles que necessitam e não pedir que aquela pessoa me agradeça. Ele não tem. Eu não posso esperar nada dele. Então, não adianta eu dar e marcar no caderninho e depois ficar cobrando. Ah, eu te ajudei. É, você ajudou porque aquela pessoa não tinha quando foi buscar com você. E continua não tendo. Então não adianta você querer de volta. E tem aquela terceira pessoa, que é aquela que vamos supor, empresta um rapaz que está numa dificuldade financeira, ele tem um carro sobrando na garagem, empresta o carro para o cara trabalhar de Uber. O rapaz pega o carro, vai trabalhar de Uber. Oh, pega aí, vai lá, faz o seu trabalho. Só que essa pessoa que emprestou o carro passa a se sentir proprietária do outro. Então ela liga e fala: Ó, eu tenho que ir para Porto Alegre hoje, me pega aqui e me leva no aeroporto. Aí o cara pega, o cara que emprestou o carro, leva no aeroporto.
Aí você liga lá de Porto Alegre e fala, vou chegar a tal hora, me espera lá no aeroporto que eu vou, você me traz para casa. E aí eu vou para uma palestra, eu ligo para ele me levar na palestra. Eu preciso de compra do mercado, eu ligo para ele fazer compra do mercado. Pô, eu tomo posse do cara. Eu não deixo o cara trabalhar. Então eu não emprestei o carro. Ele virou meu escravo, meu motorista sem remuneração, porque ele está com o meu carro. E foi a grande ajuda que eu dei para ele, né? A grande caridade que eu fiz. Só que ele não consegue trabalhar. E aí chega um momento que esse cara fala: meu, quer saber de uma coisa? Tá aqui teu carro de volta, fica com ele aí, não quero mais saber. Aí você fala: olha que ingratidão. Então, eu fiz tudo por ele, tudo por ele. E ele me devolve com pedrada, com paulada, com ingratidão. É, a humanidade está perdida. Gente, pelo amor de Deus, emprestou, deixa o cara usar aquilo que você emprestou para a existência dele, para a felicidade dele, não da sua. Toca alguém na minha casa, seminu, frio, desgraçado. Moço, o senhor tem uma roupa para me dar? Eu dou a roupa. Como que eu posso esperar retorno dessa pessoa? Eu vou pedir que ele tire a roupa e me devolva? Eu completei essa pessoa. Eu assisti essa pessoa na sua falta, na sua necessidade. E acabou. Não tem retorno. Eu simplesmente atendi aquela pessoa na necessidade. Pede um prato de comida, dou um prato de comida. A pessoa come e fala: ó, então, me devolve. O que eu vou fazer? A pessoa vomitar? Não tem como ela devolver. Ela usufruiu daquilo que eu dei para ela. Fez bem para ela. E é isso que interessa. Ela segue o caminho dela e eu sigo o meu. Eu não posso fazer aplicação em bolsa, ajudando pessoas e depois esperando retribuição. Isso não é negócio, isso não é comércio, isso não é barganha. Isso é amor. Pode ir, Carol. Então, agora vamos para as instruções dos espíritos, tópico 10. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz, uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós. Eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, que já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, dizei-lhes: Deus nos vê, meus caros pequenos. E não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em algum lugar de pequenos vagabundos tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora esta, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a.
Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a e frequentemente consolar-vos-ei com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima de Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Muito bom. Bom, a gente já falou várias vezes sobre isso de caridade moral financeira, né? Caridade financeira é a caridade mais fácil que tem, quando se tem poder aquisitivo. Eu compro, eu pago, eu dou uma mensalidade, eu dou uma pensão, eu faço compras, entrego em algum lugar. É importante? Importantíssimo. Muito importante. Mas se eu não tenho dinheiro, eu tenho como ajudar? Tenho. Eu tenho meus dons naturais. O que são dons? Dons é aquilo que Deus falou, olha o Fernando como ele é lindo, maravilhoso, vamos encher ele de dom? Não. Dom é aquilo que eu venho alimentando, trabalhando, estudando, exercitando ao longo de diversas encarnações. Ayrton Senna não saiu do ventre da mãe sabendo pilotar um carro de Fórmula 1. Ele aprendeu lá atrás. Ele já vinha trabalhando com isso. E quando ele chegou aqui, ele simplesmente aprimorou esse dom. Então, o dom não é um presente de Deus. É uma coisa que eu busquei. É uma coisa que eu trabalhei. E eu tenho esses dons para ajudar essas pessoas. Eu tenho a minha profissão. Eu posso exercer minha profissão de forma caridosa, pro bono, para algumas pessoas. Eu tenho o meu estudo espiritual. Eu tenho a minha composição do que eu sei da minha relação espiritual. Eu posso completar essas pessoas. Eu posso trabalhar essas pessoas. Eu posso dar o consolo. Isso significa que essa pessoa vai poder ajudar outra pessoa na mesma situação que ela está? Não. Porque o que ela vai dizer é, quando eu passei por essa situação, eu falei com a Carol, falei com o Fernando, e eles me disseram para fazer isso, vai lá falar com eles. Porque aquilo é dela. Aquilo está tampando um buraco. Ela não pode tirar para dar para o outro. Ela tem que manter nela. Então, as pessoas vêm buscar na gente. A gente tem para dar? Tem. Esse conhecimento é o único, é a única coisa, conhecimento, cultura, estudo, é a única coisa que eu posso ceder à vontade, porque não vai me faltar, vai continuar aqui. Então, as pessoas vêm sempre, a maioria das vezes, me consultar, tanto na terapia como na espiritualidade, pelo luto. E o luto é o pior momento do ser humano. E é muito difícil lidar com o luto, principalmente para aquelas pessoas que acham que o luto é o fim, que acabou. A visão espiritualista não é essa. A visão da espiritualista é que o luto é uma passagem, é um até logo. E as 5 fases do luto, a gente tem como ajudar essa pessoa. E aí a gente trabalha, a gente ajuda, a gente ampara. Não é simplesmente explicar e deixar, a gente vai amparar essa pessoa, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma real terapia com essa pessoa durante aquele momento de luto dela. Luto não é só quando morre alguém. Quando eu me separo do meu marido, eu entro em luto. Quando eu mudo de cidade, às vezes eu entro em luto. Luto é a falta de. Então, quando eu estou com falta de, eu estou em luto. E é no luto a gente pode ajudar, como pode ajudar em tudo. Porque a gente tem esse conhecimento, tem esse trabalho, tem esse estudo.
os espíritos explicam para a gente que nem tudo é o cavalo de Troia que a gente faz. Eles fazem a coisa simples para que a gente entenda, porque eles sabem que nosso poder cognitivo é pequeno. Então, eles fazem a coisa bem beabá, assim, que é para a gente entender, senão a gente não entende. Então, é essa conectividade que facilita a passagem das pessoas. E essa eu posso dar, a moral. Essa não me custa nada. A financeira eu posso fazer também. Posso fazer as duas. Posso fazer a financeira e posso fazer a moral. Ah, Fernando, mas isso daí é preocupação do Estado. Sim, concordo, é preocupação do Estado, mas ele não faz. E aí a gente vai fazer o quê? Deixa eu morrer? Não. Eu sou cristão. Eu sigo os preceitos de Jesus Cristo. Eu vou fazer o que eu puder. Nem que eu seja sozinho. Mas eu vou fazer o que eu puder. Gente, comentários sobre os temas do Evangelho de hoje à vontade. Deixa eu fazer um comentário. Hoje, a pobre estrupiada era eu, e quem foi caridosa comigo foi uma mendiga. Eu acordei, saí na rua e vi eu achei que era mãe, mas era uma avó, com uma criança de mais ou menos uns 3 anos de idade, por aí, bem gordinha. E aquilo eu já olhei e falei, meu Deus, como pode nessa idade já estar, né? Porque não é por uma questão estética, é por uma questão de saúde. E ainda uma criança que necessitava de cuidados. E ele estava simplesmente tomando um sorvete, 8 horas da manhã. E aquilo me abalou profundamente. Aquilo foi capaz de mexer com toda a minha energia. E aquilo já baixou um pouco a minha vibração e eu parece que eu me conectei com o caos do mundo. E aí era o trânsito que estava daquele jeito, pessoas parando na fila dupla, não se importando com quem estava atrás, se estava com pressa ou se estava passando mal e que, né, necessitava de passar. E uma pessoa vendo outra família, a mãe tentando acalmar uma criança que chorava muito e a pessoa passando com uma JBL com a música ligada aos berros, né? Deixando aquele ambiente agitado, aquele ambiente caótico. E eu falava, meu Deus, para tudo que eu quero subir. O que eu estou fazendo aqui? Que mundo caótico. E aí os pensamentos começaram a ruminar. Só coisas ruins me trazendo, né, aquela vibração baixa e sentimentos de raiva, de indignação. E aí eu comecei a perceber a sujeira na rua. Eu falava, meu Deus, um lugar turístico. Como que as pessoas vêm aqui para esse paraíso que é Pipa e conseguem tomar um refrigerante e jogar a lata pela janela do carro, e aquilo foi me deixando cada vez mais com a vibração baixa, cada vez mais indignada. E aí eu estava andando e lá longe eu comecei a observar uma mulher sentada no meio-fio. E ela estava, o lixo, o vento passava e deixava o plástico, né? O vento jogava o plástico para um lado e para o outro. E ela saía do cantinho dela e ela pegava aquele plástico e colocava numa sacolinha. E ela fez isso no período que eu consegui enxergar ela, que eu fui caminhando, ela fez isso umas 3 vezes. E na hora que eu passei por ela, ela me deu um sorriso. Ela, oi, tudo bem? E aquele sorriso me preencheu, porque ela estava, naquele momento, me mostrando e me devolvendo a esperança que eu tinha perdido no mundo. Então, essa para mim foi a maior ação de caridade que alguém podia ter me feito hoje, porque eu quase perdi a esperança. Então, eu agradeço aquela moradora de rua, porque se eu tivesse pedido qualquer outra coisa para ela, às vezes ela não teria para me dar, porque a gente pensa muito na questão material, né? Mas ela me deu o sorriso que elevou minha frequência e me conectou com a energia divina de novo. Então, eu agradeço muito. E eu tenho certeza que ela sentiu isso. Que é a mesma sensação que a gente sente quando a gente é caridoso com o outro também.
O outro fica feliz, mas a gente também fica. Não precisou de muito, né, Carol? Quem mais? Marco, fica à vontade aí, meu irmão. Então, vou aproveitar a oportunidade. Boa. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar a ter contato contigo. Saudades grandes. Qualquer hora a gente vai se encontrar pessoalmente. Com certeza. Prazer é meu. Antes de mais nada, sobre a caridade. Muitas vezes as pessoas acham que é só com dinheiro, é só com o financeiro. Não, muitas vezes a caridade mais importante, até mesmo num farol, para um pedinte, para um morador de rua, uma palavra. Às vezes uma palavra é muito mais benéfica para eles do que um trocado, do que um dinheiro. Muitas vezes um sorriso para eles é muito importante, porque a maioria das pessoas vira a cara, fecha o vidro, acelera. Então, um simples vai com Deus, irmão. Eu honro a sua dor. Porque eles estão naquela situação, muitas vezes, por um aprendizado, por uma escolha. E eu acho que eu não teria força para aguentar o que eles aguentam. Então, eles são fortes. E eu honro a força deles. É isso aí. Muito obrigado. Perfeito. Eu vou além. Acho também que eu não teria forças de suportar o que eles suportam, de viver da forma que eles vivem, e acho que eu não tenho a metade da fé que eles têm. Porque se você perguntar para todos, todos vão falar Deus no comando, Deus no coração. A gente faz aquilo que pode, que Deus concede. E aquilo que eu falei no encontro passado é falar para o invisível: estou te vendo, cara. Para mim, você não é invisível. Eu te vejo. E vamos lá. Obrigado, Marco. Quem mais? Diga, Cleito. Opa! O Fernando, é o seguinte, semana passada, aqui do lado de casa tem um pessoal que mora na rua porque quer. Eles têm casa e eles ficaram entregues à bebida e dormem na rua, vivem na rua. E a minha sala aqui, meu escritório, tem uma áreazinha pequena e quando chove ela molha mais debaixo dela do que de fora. E um desses moradores de rua, ele estava aqui debaixo da minha área e a chuva veio. Começou aquela chuva forte e ele molhando, ele pegou o cobertorzinho na cadeira de rodas, se cobriu e eu tô aqui olhando na câmera. Eu fiquei pensando, se eu chamar ele para dentro, vai vir os outros, e eles são os 10. Os outros estavam na outra área do vizinho. E aí, assim, eles fazem as necessidades na roupa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, se eu pôr para dentro, vai ficar com mau cheiro, vai juntar aquele monte de outros aqui e depois não vai querer ir embora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei, assim, sendo covarde de não ajudar. Eu fiquei olhando na câmera e aquilo tá me doendo até hoje. E eu, e, assim, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sempre ajudei, eu gosto de ajudar, não só dando as coisas como eu já fiz, só que essa eu fiquei devendo e eu tô sentindo assim um peso na consciência assim gigante. Cara, é assim, a gente tem que ponderar uma coisa. É óbvio que, estando ao nosso alcance, a gente auxilia a quem a gente puder. Mas nós estamos numa sociedade violenta. Jesus disse isso mil. Jesus disse isso há 2025 anos atrás. Falou em parábolas para que as parábolas varecem para todos os tempos.
Mas a gente tem que adaptar esse conhecimento, essa doutrina com os tempos atuais. Não dá para ficar pondo qualquer pessoa para dentro de casa. E eu me lembro que isso foi uma discussão que eu tive com o meu pai uma vez, porque na minha casa tinha mesa de jantar e uma mesinha externa. E uma vez eu encontrei o meu pai dando comida a dois transeuntes de rua na mesinha externa. Ele sentado na mesa e dando comida para os transeuntes. Quando os caras foram embora, eu chamei meu pai e falei: você está ficando louco? Isso em 1980, 1990, não me lembro. Imagina hoje em dia. Falou, mas por quê? A caridade. Falei, a caridade não é irresponsabilidade, meu pai. Você tem responsabilidade com todos que moram nessa casa. Se um desses caras saca uma arma, põe na sua cabeça e resolve assaltar a casa, você vai fazer o quê? Então, a gente tem que fazer a caridade com responsabilidade, principalmente hoje em dia, cara. E principalmente ficar atento com golpe, porque golpe está cheio em desgraça, em tragédia. Tem a enchente no Rio Grande do Sul, os caras fazem as caixinhas fake, que é para você depositar o dinheiro e você fala, eu estou bem, e não foi para ninguém aquele dinheiro. Foi pro vagabundo que beneficiou disso daí. Então, calma com a sua consciência. Faça aquilo que for possível dentro das limitações da sociedade. Eu não preciso me expor. Eu não preciso ir na favela fazer, na comunidade, né? Não pode mais falar favela, comunidade agora. Lá, me expor para fazer caridade. Não, eu encontro gente que precisa de caridade em qualquer lugar. Não é? Então, calma. Não precisa brigar com a consciência, não. Mas alguém? Senão a gente encerra e abre para espiritualidade em geral, que eu acho que também não vai ter ninguém com dúvida. Mas vamos lá. Então vamos encerrar e aí a gente volta a conversar mais um pouquinho, só para liberar a espiritualidade, que eles têm trabalho ainda. Acalmando nosso pensamento, nosso coração e dizendo a Jesus, irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, agradecendo por todo o tempo nos instruir, nos ensinar, nos orientar, nos direcionar, nos dirigir, nos proteger, pedindo que continuem nessa árdua tarefa. Aos espíritos de luz nós agradecemos pelo tempo, pela determinação e pedimos que fluidifiquem a água e nos concedam a bênção para que ao bebermos a água nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e que nos concedam a bênção divina do passe nessa transfusão mágica de energia, onde cada membro dessa reunião visualiza à sua frente um ser de luz, sem forma, simplesmente uma chama, que transmite ao topo da nossa cabeça uma luz branca perolada. E essa luz domina nosso corpo, empurra todas as energias que há no nosso corpo para os pés, dos pés para a terra. Essa luz branca perolada domina nosso corpo e passa a envolver órgão por órgão do nosso corpo. Envolvendo todos os órgãos, tão intensa, ela passa a extravasar o nosso corpo físico, atingindo todos os nossos corpos sutis, os nossos parentes, os nossos pets, nossas residências, nossas casas, nossos locais de trabalho, nossos carros, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam dessa energização divina no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa luz de tão intensa transpõe o globo terrestre e passa a se expandir para o universo. E nessa expansão de energia nós pedimos, Pai, as bênçãos de cura para nossa irmã Darcy, que se encontra acamada, mas que terá em breve seu reestabelecimento. E nessa frequência ainda nós te dizemos
Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos, pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, meu Senhor, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, a nossa saúde e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra, que seja feita a tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Podem beber água. Carol, o povo está tímido hoje, né? Não apareceu ninguém. Gente, dúvidas gerais sobre espiritualidade, o que aconteceu, umbigo no, esparadrapo no umbigo, posso lavar a louça, deixar a louça suja, é, mais alguma coisa aí. Se acordar 3 horas da manhã, São Judas quer falar comigo. Fernanda, Sim. Peraí, posso Cleide, tirar já uma vou aí. dúvida posso tirar uma dúvida geral? Pode? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos, Fabi, vamos só Oi. esperar o Cleiton, porque ele levantou a mão, aí eu vou Ah, chamando tá. na fila, tá bom? Beleza. Pode Espera aí só um deixar ela, minutinho. pra ela não perder o raciocínio, pode falar. Obrigada, Cleiton. Ok, obrigada, Cleiton. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando. Hum. Assistindo a aula 4 pelas dúvidas lá, né, se falou muito sobre o cuidado, né, que os terapeutas têm que ter, né? É, quando nós estamos estudando aqui na terça-feira, né, fazendo esse estudo, também entra como cuidado por causa dessa finalização ou não? Você fala da aula de apometria clínica? Isso, numa das dúvidas lá, né, se falou muito sobre, numa pergunta lá, e acho que foi até a Carol que falou que a gente tem que ter um cuidado com a gente mesmo, né? Enfim. E aí a minha dúvida é, ó, quando a gente tem um cuidado, porque o cuidado entra em várias coisas, né? Aí eu queria saber se essa aula, por exemplo, quando a gente está assistindo aqui terça-feira, esse estudo, também entra como um cuidado? Sim. É uma forma de aproximar, de nos aproximarmos da espiritualidade. Mas, Veja, eu sou um sim, ser terreno. Se eu for entrar numa praia, eu posso entrar numa praia até determinado ponto. Porque se eu for avançar nessa praia, eu vou me afogar. Tá certo? entendi. Se eu estiver em alto mar me afogando e eu me aproximar da terra, eu estou salvo. Tá. Isso é a aproximação daquele espírito perdido, da nossa alma pouco evoluída, da espiritualidade maior. Então, é uma forma de me proteger, sim. Ah, tá. Ok. Obrigada. Imagina. Diga, Até Cleide. porque, Oh, Fabi, só um sim. instante, Fê. Até porque, Fabi, a intenção da pessoa, quando ela se dispõe a estar no mesmo dia da semana, no mesmo horário, né, com essa constância, com essa disciplina, é a gente falando para a espiritualidade, eu quero isso, eu quero estar presente, eu quero, me envolver, eu quero ter conhecimento. Então, essa própria intenção já mostra o nosso livre-arbítrio, né, do que a gente quer. Então, isso também já é uma forma de aproximação e de proteção. Ah, tá. Ok. E aí, isso evita aquela parte que você falou de sermos, de não sermos, esponja, né? Porque a gente está tendo esse cuidado. É um dos, né? Não, sim, é um dos cuidados que a gente pode estar tendo, né? O principal fator para eu não ser esponja é entender que eu não estou tratando de mim. Eu estou tratando do outro. E o que é do outro é do outro. Eu já tenho fardo suficiente. Então, Bacana. eu não absorvo o que é do outro. O que é dele. Eu já tenho o meu. Então, eu trato ele na necessidade dele. Certo? Certo. Eu não Beleza. corrijo o mundo. Não esqueçam disso. Eu não tenho como corrigir o mundo. Ainda. Quem sabe um dia eu consiga. Mas, por enquanto, não está rolando.
Beleza, Aqui, obrigada. aqui é uma ferramenta energética, vamos dizer assim. Mas existem várias vertentes onde a gente pode se colocar, entre aspas, em perigo. Se a gente tem feridas emocionais que vão fazer a gente ser. Eu tenho um sentimento de culpa, e isso me leva a ser bondoso demais, querer ajudar muitos outros, né? Achando que isso é uma característica minha e que não é. É só uma ferida que está me fazendo agir assim exacerbadamente. E crenças limitantes. Então, tem aspectos emocionais, aspectos mentais. E aí é muito autoconhecimento, né? Aqui é uma ferramenta energética. Eu hoje estava péssima. Olha como eu estou agora. Até minha olheira foi embora, porque eleva, né, minha vibração, eleva a minha frequência. Então, eu podia escolher não estar aqui hoje. Como muitas pessoas fazem, hoje eu não estou com paciência para fazer isso, eu estou mal, eu vou sair para comer uma coisa gostosa e beber alguma coisa para ver se eu melhoro. São escolhas, né? Então, a gente tem essa ferramenta aqui disponível. Diga, Creito. Não sei se você vai poder auxiliar. É o seguinte, a gente não pode falar o nome das pessoas porque é da Boró. A pessoa, por exemplo, a pessoa está dormindo, Fernando. Aí, por exemplo, tantas horas da madrugada lá, ela começa a falar numa língua que você nunca falou. Por exemplo, francês. Começou a falar francês fluido, assim, ó, fluido. Ai, gente, que doido. Eu queria entender o que pode ser esse fenômeno da pessoa falar só português e do nada dormindo e começar a falar francês fluido, assim, ó, como se fosse nativo mesmo. Gente, que louco! Chama sonambulismo. Pois é, fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, mas não Então, tem lógica. sonambulismo é um fenômeno. Quando nós dormimos, o nosso corpo entra em sono profundo, o espírito desdobra parcialmente do nosso corpo e vai para a espiritualidade fazer o que ele tem que fazer. O sonâmbulo, quando o espírito desdobra parcialmente, a consciência do sonâmbulo acompanha o espírito. Então, o espírito, às vezes, lá não tem passado, presente e futuro. É uma coisa só. Então, o espírito vai resolver um problema com um cara que fala francês. Naquela encarnação, sobre aquela subpersonalidade que o espírito assume na espiritualidade, ele fala francês. E ele começa a discutir em francês com o cara e o sonâmbulo repete aqui. Entendeu? É como se fosse um telefone no Viva Voz. Os caras conversam lá e ele repete aqui. Para um sonâmbulo, um trabalho de projeção astral é um pulinho assim. Aí ele passa a controlar conscientemente o espírito na projeção astral. Né? Projeção astral não é desdobramento, hein, gente? Tem diferença, hein? Não, mas E não tem. não é hoje tão comum, porque as pessoas dormem muito cansadas, muito estressadas, muito com a mente conturbada e às vezes entorpecidas pelo álcool, mas antigamente era mais comum, mas ainda acontece. Pois a pessoa, você fala com a pessoa começa a falar em francês, eu sei o que você está falando, e ela responde e começa a falar, mas não tem perigo de acordar a pessoa, não, né? Pô! Não, 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 pode acordar. Como é que você sabe que ela responde se eu não falar francês, rapaz? Não, você bate a mão na pessoa, você fala, o que você falou, e começa a falar em francês. E ri, eu falei, ô, gente, que doido. Então, é assim mesmo, é normal. E não precisa acordar porque não é algo, não é nenhum fenômeno excepcional, é uma coisa relativa à espiritualidade normal. Soninha, você parece a imagem do obsessor quando aparece para mim atrás do médium na apometria. Só o contorno, o vulto, assim. Tá escuro aí, Soninha. Você lê pensamento, Fernando? Eu pensei, tá todo mundo pensando a mesma coisa aqui, tenho certeza. Você está sem microfone, querida. Liga o microfone.
É que meu quarto só está com a luzinha fraquinha, não está com a luz forte. Não, para que tá aparecendo pela iluminação, assim, parece só o contorninho assim. Tá. Ou vou aproveitar para fazer uma Eu pergunta. sabia que você queria perguntar, por isso que eu te chamei. Pode perguntar. Não, eu tive uma experiência muito forte hoje que eu queria tirar uma dúvida com você, Fernando. Eu fui guiada numa meditação para me encontrar com meus guias espirituais, né? E foi muito profunda a meditação. E teve um momento que, quando a pessoa perguntava quem eu estava sentindo, quando eu estava no plano astral, quando eu estava em contato com o plano espiritual, eu senti como se tivesse um anjo, né? Como se fosse meu anjo da guarda, que me acompanha, porque ela perguntava o que é que está vindo para você, algum parente, alguém que já fez a passagem. Aí teve um momento muito forte que veio o meu pai. E eu e foi tão forte que eu me emocionei muito. Ela mandava também fazer perguntas, né, no plano assim, se eu quisesse alguma resposta. E me veio assim, meu pai falando para mim que eu não precisava ter um medo em relação à sobrevivência, né? Porque é um medo que estava muito no meu inconsciente, porque assim, em termos de só eu e meu marido que eu tenho hoje, eu posso viver com tranquilidade. Então, é um medo que eu acho que veio de uma coisa de infância passada, não sei. E eu senti como que meu pai estivesse passando essa mensagem para mim, né? E ele foi um pai que me deu muito. Ele me deu toda uma base para o que eu tenho hoje. Eu sou muito grata a ele. E veio muita emoção. E meu pai era espírita. E ele realmente era a pessoa que mais me entendia na minha casa. Quando eu fui para o mundo do Osho, que eu mudei meu nome, que eu fui para uma vida espiritual, ele me entendia, ele me apoiava em todos os níveis, né? E foi um provedor também, e muito amoroso também. O que eu quero te perguntar é porque eu achava que meu pai já estava encarnado. Ele morreu tem mais de 26 anos, 27 anos, ou 28 por aí. E quando a pessoa, se eu sentir isso, você acha que ele está desencarnado ou encarnado? É isso que eu tenho dúvida. Ele ainda está no plano espiritual? Ou ele está aqui, eu tendo essa Soninha, conexão forte com ele? Soninha, não tem uma regra, tá? Normalmente, as pessoas passam desencarnados o mesmo tempo que passaram encarnados. Então, eu já estou indo para 60. Aliás, estou indo, não, já fui para 60. Então, hoje, se eu morrer hoje, mais ou menos o tempo que eu vou passar desencarnado é 60 anos. Mas não é uma regra. Eu posso encarnar antes ou perdurar na espiritualidade por mais tempo, por 80, 90, 100 anos, depois eu encarnar. Uhum. Se você teve essa facilidade de contato com ele, muito provavelmente ele ainda esteja na espiritualidade. Porque foi muito forte. Então, ele está na E eu nunca espiritualidade. tinha tido esse contato tão profundo. Eu sempre agradeço muito a ele nas minhas meditações, né? Eu sinto saudade, tudo, mas eu nunca tinha sentido dessa forma, e como se ele estivesse me consolando, sabe? Você sentiu que era real? Eu senti, porque todo o meu ser vibrava, teve muita emoção, veio, sabe? Uma sensação de muito forte. Te E a fez bem? meditação que eu fiz também, quando ela me levou para esse plano, que ela mandou eu sentir, né, o coração, a luz subindo e foi tomando todo o meu corpo, eu sentia que expandia, que saía da minha casa, que saía da minha cidade, que eu fui realmente um plano mais elevado, né? Que eu já tinha vivido isso em outros tempos também, quando eu meditava muito. Mas Curioso, parece que eu já vi esse exercício em algum lugar. Bom, Deixa eu fazer é um a Anitta, aquela comentário, Soninha. só concluir, Carolzinha, depois você pode falar. Foi real para você? para mim foi, Te completou? sim, Te me fez bem? confortou, me fez muito bem, Então, para que se preocupar se ele está encarnado ou desencarnado? A verdade. comunicação foi real. É a Acabou. mente que quer entender as coisas, né? Não tem nada que entender. Deixa a mente de lado nessa hora. Tá Fala, bom.
Fala, Carol. Essa semana você participou de um curso onde a gente estava falando sobre disciplina e eu falei sobre como é difícil a gente ter disciplina se a gente está no modo sobrevivência, se a gente está no modo emergência, com o nosso sistema nervoso inflamado, só preocupado em sobreviver. E olha, o que que você conectou nessa meditação? Exatamente com essa liberação, foi uma liberação, Foi. porque você está buscando o caminho. É o que acontece, gente, quando a gente decide, por exemplo, estar aqui numa terça-feira, a gente está buscando o caminho. E as portas vão se abrindo para essas liberações, né, das coisas que nos bloqueiam. Isso vai acontecendo. Então, olha que lindo, você se colocou à disposição, você estava disposta e disponível, e a porta abriu, e a liberação pode acontecer. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigada. Ó, Gratidão a vocês. só para concluir, muitas pessoas, quando vêm procurar um médium, como eu, vêm procurar para que eu mande notícias das pessoas do astral. E eu explico para eles que não é assim, que eu não apito nada, eu não resolvo nada, eu não mando nada, eu só sou servo. E ficam bravos comigo, na vontade. Né? Tem o poder e não usa. Né? Tudo bem. Gente, mais dúvidas no grupo, estamos chegando no horário. Infelizmente, hoje é nosso penúltimo encontro deste ano. O próxima terça-feira vai ser o último, mas a boa notícia é que ano que vem nós estamos de volta. Tá bom? Então, até terça-feira que vem para todos, que eu vir amanhã no LAP, até amanhã. Os que eu não for, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo!